Galera, seguinte, muita gente aqui, 42 pessoas, pelo menos é o que aparece pra mim. Eu quero falar sobre uma coisa muito importante, mas muito importante. Talvez uma das informações mais importantes que eu já passei aqui no meu canal, ok? Então, por favor, presta atenção nessa informação que eu vou falar sobre a minha experiência e aí vou falar sobre como você pode usar isso pra você também, beleza? O que aconteceu? Eu sempre falei aqui no canal, não adianta ficar aqui na live fazendo pergunta, não adianta ficar vendo vídeo, não adianta ficar sonhando com o Canadá se você não botou na cabeça que você tem que aprender idiomas, que você tem que aprender ou o inglês ou o francês. Já expliquei 1000 vezes isso, ok? Então imagina se a gente tem duas pessoas, vamos usar essa galera que vem como turista pra cá pra procurar emprego. Os dois têm experiência de trabalho numa determinada função, que tá precisando aqui no Canadá. Um não fala inglês e o outro consegue se comunicar em inglês ou francês, dependendo de onde vem. As duas pessoas vão pra entrevista de emprego. Quem vai ser selecionado, galera? Quem fala o idioma. Então isso é o básico. Não adianta ficar sonhando com o processo de imigração, vendo videozinho aqui, videozinho ali e não tomar a atitude de estudar o idioma. Agora o que acontece? Eu sei que é difícil, ainda mais no Brasil, você encontrar um método para você estudar inglês. Eu vou dizer o que estava acontecendo comigo aqui. Quem me acompanhou sabe que um dos motivos que me fez mudar para Montreal foi estudar o francês. Um dos motivos, o governo aqui paga para as pessoas fazerem francês. Quando eu cheguei aqui, o que aconteceu? Muito trabalho, mais do que eu imaginava. Graças a Deus, não estou reclamando, beleza? Muito trabalho, então eu não tive realmente, de fato, tempo. 3 horas por dia para eu estudar francês pelo governo, mesmo ganhando dinheiro. Então, o que aconteceu? Eu fiz, né, o vexame de não estudar francês. Então eu simplesmente larguei de mão, né? Larguei de mão francês. Saí em bar, conheci gente, né? Conheci menininhas e tentando trocar ideia em francês, mas não foi pra frente, ok? Pessoal aqui que é meio que um relacionamento, sério. E aí não vai pra frente. E aí eu abandonei o francês. Até que, isso foi umas 3 semanas atrás, quem me segue no Instagram sabe disso que eu tô falando. Eu fiquei pensando, como que eu acelero o meu método de estudar francês? Por quê? Porque tem muita gente no Brasil que também não tem tempo. Não tem tempo, eu sei. Você que tá me olhando aí, cara, você não vai trabalhar o dia inteiro aí, pô. Você chega cansado em casa, você ainda vai ter que fazer um curso de horas e horas e horas de inglês. Até às vezes o teu cérebro não funciona. Eu tô falando pra galera que não fala inglês ou que tá naquele entendo, mas não falo, que não é falar, ok? Quem já fala inglês, quem já tá de boa, quem já consegue realmente, né? Você tem que se olhar no espelho e falar, eu de fato consigo me comunicar tranquilamente em inglês. Para essas pessoas, sim, é importante o método tradicional de você estudar para aumentar seu vocabulário, regras gramaticais, tudo isso, beleza? Agora, que nem eu, que queria me comunicar em francês rápido, eu botei uma meta até o final deste ano, eu comecei a pensar, como é que eu posso aprender mais rápido? E aí eu cheguei à conclusão, o bebê. Como que você, quando era bebê, escuta isso, parece palhaçada, mas vai explodir a sua cabeça, ok? Presta atenção, isso aqui é informação valiosa, você não vai achar em outro canal. Então, o que acontece? Você, quando é bebê, primeiro de tudo, você não sabe falar, mas você começa a entender por quê. Porque sua mãe, o seu pai, a sua avó, o seu avô, quem está cuidando de você, aonde você está crescendo, vai usar certas palavras para se comunicar contigo, por associação. Então ele vai te mostrar um negócio e vai falar, garrafa. Então você associa, isso aqui é uma garrafa, você não aprende a tradução, você não tem idioma na sua cabeça, a associação, garrafa, ok? O que acontece com criança que é bilíngue, que os pais falam os 2 idiomas? Ela sabe que o nome disso aqui é garrafa e bottle, são 2 nomes que ela associa isso aqui, ela não faz a tradução. Então esse é o primeiro ponto, associação quando você é criança. Outra, você tem repetição, que aí falaram aqui também. Repito, o Anderson lá falou, né? Repetir vocabulário. Beleza, o bebê ele aprende repetindo o vocabulário, por repetição. Mas não o vocabulário que ele repete. E sim, aqui tá o grande segredo do que as pessoas repetem, do que o pai e a mãe dele mais repetem. Então vamos lá, primeiro de tudo, método errado. Se você está estudando inglês a partir do 0, ou é aquele entendo, mas não falo, e você vai começar a estudar inglês, você não tem que abranger o vocabulário inteiro. Não tem que começar com regra gramatical, porque isso é um saco e você vai desistir rapidamente, porque o seu cérebro não vai ficar conseguindo memorizar tradução de palavras, aumentando vocabulário, você vai ficar repetindo 20 mil vezes aquelas palavras que pra ti não fazem sentido nenhum e não vai pra frente, Então,
Primeiro ponto que eu percebi, o bebê, cara, ele não fica repetindo palavras, ele absorve as que mais são repetidas. Então, primeiro ponto, francês. Eu pensei, eu tenho que estudar no francês quais são as palavras mais comuns do idioma, e não todas as palavras. Quais são as palavras mais comuns? Quais são as palavras que a galera mais utiliza? Eu cheguei nessa primeiro, palavras comuns. Corri pra internet, pesquisei, fica comigo que é interessante. Fui na internet, corri, pesquisei quais são as palavras mais comuns do francês. Sabe o que eu descobri? Sabe o que eu descobri? Que com 500 palavras, que são as 500 palavras mais comuns do francês, você tem domínio de 60% do idioma. Presta atenção. 500 palavras do francês, você tem 60% do idioma. Ok? Na comunicação, no que está sendo mais utilizado. O que significa? Que se eu aprender as 500 palavras, primeiro que eu já vou entender 60% da comunicação que está acontecendo ao meu redor. Mas para falar, eu tenho que aprender a repetir essas palavras e aí fazer conexões com verbos, né? Então, se você quer fazer uma frase, você tem que ter lá sujeito, verbo, objeto, adjetivo, blá, blá, blá. Então, o que a gente sabe do português aí no Brasil, que a gente aprende no colégio. Então, você tem que aprender as palavras mais comuns e saber utilizá-las para formar frases. Então, essa é a primeira coisa. Se você começar o seu estudo dessa maneira, já é bem diferente do que está sendo oferecido por aí. Então, já é bem mais rápido. Fui pesquisar na internet, descobri que essas 500 palavras dominavam 60% do francês e descobri de uma maravilha que eu não sabia e que eu vou falar para vocês, que daí eu fui, né, quando eu descobri essas palavras mais comuns, como que eles fazem isso? Só para vocês verem, algoritmos, tá, pessoal? Tecnologia da informação, ó, voltando aí. Tecnologia da informação varreu o idioma todo, comunicação, livro, vídeo, filme, podcast, fazer tudo e ver quais são as palavras mais utilizadas no idioma. Então existe um algoritmo e puxou, são essas aqui. Domina essa, você tá feito. Beleza. Aí eu fui pesquisar na internet, parei em canais de poliglotas. Sabe o que os poliglotas utilizam para aprender vários idiomas e de maneira rápida? Um método chamado transferência linguística, cara. Como é que eu não sabia que isso aí existia, mano? O que eles fizeram, os estudiosos, cara? Eles perceberam que há milhares de anos atrás, todos os idiomas, ok? Principalmente o da nossa galera, né? Então tira a Ásia e toda a galera pro nosso lado aqui, vieram do mesmo idioma, ok? O nome desse mesmo idioma era proto-indo-europeu. Todos vieram deles, ok? Então, apesar que o latim veio dele, o português, italiano, francês, espanhol vieram do latim, por isso que para quem fala português é mais tranquilo aprender o francês, ok? Porém, o inglês também veio do mesmo idioma que originou o latim. Sabe o que isso significa? Que tem muita palavra que é igual nos idiomas. Então, além das palavras comuns, você tem que aprender as palavras que já são iguais no teu idioma. Quando eu descobri isso, eu pesquisei na internet e eu descobri esse livro aqui em francês. Então fica a dica aí, quem fala inglês, tá? Porque tem que falar inglês, senão não consegue. Esse método aqui é do inglês pro francês. Já vamos falar de português para inglês. Calma lá que tem muita notícia boa. Então esse livro aqui que eu comprei, ele usa este método, beleza? Então ele vai das palavras que são em inglês para o francês. Obviamente eu, por conta, já fui adicionando também as palavras do português. Então, isso começou a fazer que eu destravasse no meu francês muito mais rápido. Quando eu fui descobrir isso aí da transferência linguística, sabe quem inventou isso, cara? Acadêmicos nos Estados Unidos, durante guerras dos Estados Unidos, e os Estados Unidos queria que os militares aprendessem idioma rápido. Então, eles foram nos acadêmicos das melhores universidades e falaram, galera, vocês têm que inventar um método aqui, sair daquele tradicionalzinho pra nossa galera lá falar o idioma dos países que eles estão na Europa, porque senão eles vão morrer. Então o idioma pode ser vida ou morte, ok? Então tem que ser rápido. E esse método foi feito e comprovado 10 vezes mais rápido você aprende o idioma. É assim que daí eu tenho agora, comprei a minha Alexa e aí eu consigo conversar com ela já em francês com palavras que eu for fazendo a transferência linguística. Então, por exemplo, Alexa, como é le temps? O que acontece? Quando você aprende palavras para transferir do idioma para o outro, fica muito mais fácil. Aí eu tive a brilhante ideia. Cara, se isso aí existir do português para o inglês, eu vou falar isso no meu canal e eu vou ajudar muita gente.
Então, quando a galera descobrir que dá pra usar esse método e que existe esse método, eu vou jogar pra muita gente. Fui pesquisar na internet. E você pode fazer o exercício também, tá? Inclusive, deixei o link aí no meu vídeo. Fui pesquisar na internet e descobri que, graças a Deus, tem uma startup no Brasil que também descobriu essa... Cara, como as coisas se alinham, velho. A startup descobriu, tem esse método também. Eles já ensinavam isso antes da pandemia, só que de maneira presencial e apenas pra políticos, a galera de alto cargo, de empresários, ensinavam pra atores. Então, era muito restrito e muito caro. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? A galera não pôde mais dar aula e caiu o faturamento. Aí o que eles fizeram? Pô, cara, vamos fazer um produto aí, vamos fazer um curso digital pra espalhar esse método aí pra galera, já que a gente não pode dar aula presencial. Então a startup nasceu assim. O que acontece com uma startup? Investimento, porque a ideia é muito boa. Olha como que eu tô defendendo essa ideia, porque eu tô usando ela para o francês. Então eles captaram investimentos pra fornecer esse curso pra galera. E com esses investimentos eles não precisam fazer um valor alto. Aí eu fiquei com medo. Beleza, vou falar isso lá no canal, mas vai ser muito caro um curso desse. Não, os caras estão lançando aí o método, eu botei, tá? Eu deixei aí o link no meu YouTube, eu escrevi pra eles já, tá, galera? Muito provavelmente farei vídeo isso aí, porque eu escrevi, porque eu falei, cara, descobri o método de vocês, é o que eu tô precisando, a minha galera tem que descobrir disso, eu tenho muita gente interessada, escrevi pra eles, beleza? Mas já tô deixando aí o link no vídeo do YouTube pra você clicar, botar seu e-mail lá e assistir o vídeo onde eles explicam por A mais B como que funciona esse método aí, tá? E aí o preço de lançamento dos caras tá 12 vezes de R$ 79,90. Meu amigo, 12 vezes de R$ 79,90. Isso aí dá menos de R$1.000. Isso aí dá menos de $20 por mês. Que $20 você consegue em 1 hora de salário aqui. Isso vai aumentar, obviamente, assim como os colleges que a gente sabe que fazem promoção no lançamento e depois aumentam, tá? Então, é uma dica, beleza? É uma dica, porque... Quem tá me acompanhando no Instagram tá vendo que eu estou falando e treinando francês todo dia por este método. E isso existe do português pro inglês. Então tô te dando a dica. Quer aprender rápido, meu amigo? Vai lá. Se as escolas de inglês ficam sabendo que eu tô falando sobre isso, elas ficam puta comigo. Beleza? Porque eu represento escola de inglês aqui no Canadá. Mas pra você destravar o seu inglês, desculpa por estar falando com tanta paixão assim, porque é um método que eu não sabia que existia. E agora ninguém mais me para. Eu vou aprender francês, depois italiano e vou seguir querendo aprender cada vez mais idiomas aí, porque ficou muito mais fácil. Beleza? Então fica a dica, o link tá aí na descrição do meu vídeo. Eu botei aí, não sei até quando eu vou deixar, ou se eu vou deixar. Vai que os caras me respondem lá, não pode. Sei lá. Tá aí o link. Fica a dica pra vocês.